E aí, pessoal, retornando aqui, nós vamos agora falar sobre uma outra questão-chave dos fundamentos da economia, que é a questão-chave justiça distributiva, tá? A gente vai ver quais são os conceitos da distribuição dos fatores, né, do que a gente produz, né, nós como sociedade, nós como membros da sociedade, que nós produzimos, de que forma ela é distribuída entre esses mesmos membros da sociedade, tá bom? Então vamos falando aqui sobre esse tema aqui nesse nosso quarto e-book. Tá? Então, introduzindo aqui para vocês, nós vamos apresentar de forma objetiva os conceitos básicos da economia, agora com foco na questão-chave justiça distributiva. Então, dentro dessa questão-chave da justiça distributiva, nós vamos falar sobre algumas filosofias que coordenam, né, essa distribuição, que dão ideias de como essa distribuição deveria ser feita da melhor forma, né, para que pudesse atender o máximo da sociedade, tá? Em termos de satisfação. Então, nós vamos falar aqui sobre os princípios do utilitarismo, igualitarismo e da justiça como equidade também, tá bom? Então vamos dar sequência aqui, nós vamos falar sobre essa distribuição. Então, inicialmente, eu já parto do primeiro questionamento do que é que significa essa justiça distributiva, tá? Então, nós sabemos que trata-se de um dos mais complexos aspectos da realidade econômica, que é a repartição. Como é que eu vou repartir os resultados daquele esforço social de produção? Tá? Como é que eu vou repartir para a sociedade, para os indivíduos, para os participantes dessa sociedade, o que foi produzido, tá? O esforço dessa produção. Então, a complexidade dessa questão ela resulta em diversos fatores. Eu coloquei até aí uma figura para que vocês consigam começar a compreender essa questão da repartição. Eu coloco a repartição aí de um bem, de uma residência, por exemplo, para ser repartido entre as pessoas, entre os indivíduos que se esforçaram para que esse bem fosse desenvolvido, tá? E coloco também aí ao lado uma relação de queda de braço. Essa relação de queda de braço vai muito de acordo com a filosofia que é empregada para trabalhar essa justiça distributiva e que ela é empregada geralmente pela questão cultural da organização do Estado, tá certo? Então, alguns desses fatores nós vamos ver aqui, que eu coloquei como os principais fatores o quê? A correlação entre a contribuição e a participação, tá? Então, quanto é que eu como indivíduo mereço receber pela minha participação? Quanto de participação eu tenho que ter, né, nessa distribuição, dada a minha contribuição, dado o meu esforço para se obter, para se gerar aquele bem, tá? Então, são muito grandes, tá? Contextualizando aqui para vocês, são muito grandes, talvez mesmo intransponíveis, as dificuldades para se definir uma escala justa, tá? Uma escala justa de distribuição, tá? Dessa participação de cada um dos agentes econômicos nos resultados dessa atividade produtiva. Deixa eu só pegar aqui um lápis, pronto. Então, quando eu falo nessa escala justa, de se determinar essa escala justa, eu estou trazendo o conceito de que deverá estar correlacionada com as contribuições efetivas de cada um, de cada indivíduo, reproduzindo uma estrutura compatível de remunerações e de acesso aos produtos gerados. Tá? Então tem que se definir essa escala justa, mas essa escala justa, ao mesmo tempo, ela é difícil de se configurar e de se determinar como justa, tá? Dados os esforços e dadas as contribuições. Então nós vamos, outro fator importante que eu coloco aqui também como principal, são os juízos de valor envolvidos, tá?
Então, contextualizar aqui para vocês o processo de repartição da renda e da riqueza e a resultante estratificação da sociedade em classes socioeconômicas, tá? É o que é mais comum, essa estratificação social, tá? Estão sujeitas a uma grande variedade de juízos de valor, certo? A princípio, o que é que nós já norteamos, tá? Vamos fazer essa relação sim ou não, tá? Então, uma justa distribuição para alguns membros da sociedade é o quê? Que aí eu já coloco como sim. Uma repartição igualitária de renda seria mais adequada que uma repartição diferenciada? Tá? A princípio, sim. Uma repartição igualitária, né, de renda seria a mais adequada. Tá? A princípio, essa resposta é sim. Mas aí, em contraparte, eu vou para um outro questionamento. E as contribuições, tá, para a geração dessa renda, dessa riqueza, né, os talentos e os esforços de cada um desses agentes, eles seriam iguais? Eles foram iguais para gerar essa riqueza, para gerar essa renda? Tá? Se eles não foram iguais, então como é que eu posso fazer a distribuição dessa renda de forma igualitária? Tá? No final eu acabo praticando uma desigualdade aí, né? Então veja o quão é complexa também essa relação. Então é assim, se eu luto por direitos iguais, então os meus deveres devem ser iguais também, para que eu tenha essa relação mais justa, tá? Pessoas que se esforçam mais, tá? A tendência é que elas tenham uma repartição maior nessa parte da distribuição, certo? Ou pelo menos o mais justo é que seja dessa forma. Outro ponto que eu coloquei aqui são os efeitos colaterais, tá? Quaisquer que sejam a estrutura de distribuição de renda e da riqueza e os mecanismos que vão fazer essa definição, haverá sempre os efeitos colaterais sobre a economia como um todo, tá? Isso porque as questões-chave da economia, elas sempre se relacionam, elas relacionam-se entre si. Um exemplo dessa é a questão da eficiência produtiva. Quando nós falamos na questão da eficiência produtiva, ela também é fundamentada na justiça distributiva. Quer ver um exemplo? Então vamos lá. Um modelo de repartição dos resultados do esforço produtivo, ele pode atuar como um fator de estimulação da eficiência e da produtividade desses agentes econômicos. Tá? É muito comum, por exemplo, numa empresa, você dá uma bonificação, dá uma participação nos resultados, tá? Desde que aqueles resultados sejam satisfatórios. Então, o esforço pela produtividade, o esforço pela eficiência produtiva, ele vai ser maior, tá? Dado um prêmio que vai ser gerado a esse agente, certo? E do outro lado, né, outro modelo, ele pode atuar em direção oposta e levar os agentes a formas de atuação descompromissadas e pouco produtivas. Então, tem essa questão da eficiência produtiva, ela também já é fundamentada lá na justiça distributiva, tá certo? Então, como é que eu vou fazer uma distribuição, tá, final, igual para todos, se os esforços vão ser diferentes, né? Então vamos dando sequência aqui. Outro ponto que eu coloquei aqui como principal são os desdobramentos político-institucionais. As diferentes formas de organização da vida econômica, em suas justificações ideológicas e implicações político-institucionais, elas têm estreitas relações com as propostas para a questão da justiça distributiva. Como eu estou falando aqui nessa relação dos desdobramentos político-institucionais, eu estou falando basicamente da relação do Estado, a relação do Estado e das grandes empresas, né, as que guiam essa forma de distribuição.
tá? Eu vou ter aqueles países, aquelas nações que acreditam que uma economia de mercado vai ser uma economia de mercado, uma relação mais livre, vai favorecer uma distribuição mais igualitária, tá? Entre os membros da sociedade. E também, por outro lado, eu posso ter uma relação governamental de comando central que entende que essa relação central seja mais eficiente nessa distribuição, nessa relação da justiça distributiva, tá certo? Então, na base dos sistemas econômicos encontram-se assim diferentes propostas de solução, tá? Diferentes propostas de solução para esta questão crucial. Questão crucial aqui, questão da justiça distributiva. Mas nenhum desses sistemas até hoje conseguiu solucionar essa questão, essa relação de forma adequada ou de forma plena, ok? Vou trazer mais um pouco aqui. Tá? Então a gente vai ver sempre essa briga, essa queda de braço, essa relação de cabo de força entre as filosofias. E eu trago aqui as filosofias sociais, tá? Para idealizar um pouco mais essa relação da justiça distributiva. Então a primeira que eu trago aqui é a questão do utilitarismo, certo? Utilitarismo é uma doutrina ética fundada na Inglaterra por Bentham e Mill, que ela contextualiza tudo, resume na seguinte relação: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade, certo? A maior quantidade de bem-estar. Essa é a principal máxima do utilitarismo, tá? Da filosofia utilitarista. Então, eu trago um quadro aqui abaixo para tentar deixar um pouco mais claro para vocês essa relação. Então, o que é que eu trago? Eu trago 5 membros aqui da sociedade, tá? Nomeei aqui Caliane, Bruno, Caio, Daniel, Eduardo. 5 membros da sociedade. E tem as distribuições. Essas distribuições entenda como distribuição de participação nos bens, de participação nas produções, no que foi produzido. Tá? E trago 2 formas de distribuição. A primeira coloquei aqui como A e a segunda como B. Então vamos para a primeira distribuição. Caliano 2 unidades, Bruno 9, Caio 9, Daniel 9, Eduardo 1. Totalizou o quê? Totalizou uma maior quantidade de bem-estar, a quantidade de bem-estar 30, certo? Na alternativa B eu tenho 5, 6, 5, 6 e 5. Eu tenho uma distribuição mais homogênea entre os membros da sociedade, tá certo? Entre aqueles membros da sociedade. Mas, em contraparte, eu não me encaixo no utilitarismo. Por quê? Porque entre as 2 opções de distribuição, a alternativa A ela vai trazer uma maior quantidade de bem-estar para os participantes, certo? Então, no utilitarismo ele não está baseado na distribuição igual de quantidades pela sociedade, tá? Ele está definido pela distribuição do que é útil para cada um dos participantes dessa sociedade, tá? Então, por exemplo, Caliane e Eduardo na alternativa A, elas podem definir como útil para elas apenas 2 unidades e 1 unidade, tá? Enquanto Bruno, Caio e Daniel coloca como útil para eles as 9 unidades. Então, quando eu faço o somatório, eu chego em 30 unidades ali. E na segunda opção, não. Eu procuro fazer essa distribuição basicamente mais homogênea e praticamente igual entre todos os membros, certo? Isso a gente já vai ver daqui a pouco no conceito da relação igualitária, certo? Então, só contextualizando, tá? Mas com base no utilitarismo, o maior bem-estar, a maior felicidade está direcionado para a alternativa A, tendo em vista que gera o maior prazer, que a gente está quantificando aqui,
em 30, né? Ou seja, o foco não está na distribuição mais homogênea entre as participantes do grupo. E em outras filosofias, a opção A é mais injusta, tá? Principalmente porque Caliano e Eduardo recebem menos do que os demais, certo? Então, a distribuição não é uma distribuição igualitária, digamos assim. Ok? Então, essa é a primeira relação do utilitarismo. E depois eu venho para a filosofia social do igualitarismo, tá? O igualitarismo, eu já começo com essa figura aqui para trazer para vocês o entendimento máximo, tá? No texto, por uma questão de justiça, todos vão realizar o mesmo teste. Qual é o teste? Tá? Subir aquela árvore. Então essa é a ordem do Senhor que está passando aqui para o cachorro, para a foca, para o peixe, para o elefante, para o pinguim e para o macaco. Então todos, sem distinção de peculiaridades, vão para uma mesma tarefa, uma tarefa igual para todos, que é subir essa árvore. Tá? No igualitarismo não existe distinção, tá? Não existe distinção do ser, certo? Então é uma relação igualitária, mas porém injusta, tá? Com aqueles que têm menos habilidade. Por exemplo, aqui de cara o peixe, como é que o peixe vai subir essa árvore, né? Então é uma tarefa igual, mas injusta, certo? Aí eu vou contextualizar aqui para vocês. Então, o igualitarismo ele trata-se de uma doutrina ou atitude daqueles que visam estabelecer a igualdade absoluta, tá? Em matéria política, social e cívica. É a teoria que sustenta a igualdade absoluta dos homens, tá? Independente das suas particularidades. A igualdade tem que ser absoluta, independente da sua raça, certo? Independente da sua estatura, independente de quaisquer que sejam os valores da sua classe social, independente de tudo. A figura acima, ela coloca em xeque o igualitarismo como justiça, tá? Aquela figura que eu mostrei para vocês. Pois além de não proporcionar a quantidade total de prazer, como no utilitarismo, não leva em conta as situações específicas de cada indivíduo, tá? As características de cada um dos indivíduos ele não leva em consideração. Então, justiça nem sempre significa igualdade, tá? Igualdade de tratamento. Eu estou tratando todos aqueles indivíduos de forma igual, porém eles não possuem as mesmas características, então acaba sendo injusto, tá? Então, refere-se às situações idênticas para todas as pessoas e situações. A igualdade ela pode gerar situações injustas, como mostramos agora, e como mostra também nessa segunda figura aqui, ó. Então, o que foi que aconteceu? Foi distribuído o mesmo banquinho aqui, ó, 3 banquinhos, para esses membros, os membros da sociedade, assistirem esse jogo. E não foi percebido a questão peculiar de cada um deles, tá? Esse primeiro membro ele consegue ver, o segundo membro consegue, o terceiro não. Tá? O primeiro tem até uma sobra grande aqui na sua relação de visão. Então, eu tratei de forma igual, mas tratei de forma igual pessoas que são desiguais. Então, a desigualdade vai permanecer. A outra parte da filosofia social é a questão da justiça como equidade, certo? A justiça como equidade ela é definida por John Rawls e tem como base 2 princípios, que são a liberdade igual e a questão da diferença. A liberdade da igualdade e a diferença. Aqui a gente já vê uma relação um pouco diferente da questão geral do igualitarismo, certo? O que é a liberdade igual? Liberdade igual ela refere-se à ampla gama de liberdades básicas de um indivíduo, tá? Entendido como um cidadão ou participante de um Estado de Direito. São, portanto, a liberdade de política, a liberdade de expressão, a liberdade de propriedade privada, tá? Portanto, é definida
a liberdade de iguais direitos entre todos. Seria a liberdade de votar, de fazer a sua escolha no seu representante, a liberdade de você se expressar, de falar o que você sente, o que você quer, e a liberdade privada, a liberdade de você gerar o seu próprio patrimônio, por exemplo. Certo? Aí a gente vem para o segundo ponto, que é o quê? A questão da diferença. Tá? Então, a diferença ela aplica-se à distribuição de renda e de riqueza. Tá? E ao escopo das organizações que fazem uso das diferenças de autoridade e de responsabilidade. Vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Quando eu falo em diferença da distribuição de renda e riqueza, eu estou dizendo que essa distribuição de renda e riqueza ela não precisa ser igual, tá? Olha, ela não precisa ser igual, porém ela deve ser justa e vantajosa para todos os membros, tá? Eu até coloco aqui, trago aquela imagem novamente, só que eu trago com a outra, com o princípio de equidade, tá? Então, os mesmos 3 banquinhos que foi distribuído lá na outra vez, eu distribuí agora para cá, ó, mas eu comecei a verificar as particularidades de cada um dos indivíduos. Então, esse membro era menor, coloquei 2 banquinhos, ele conseguiu visualizar. Esse outro aqui, ó, com um banquinho, ele consegue visualizar. E esse sem nenhum outro banco, ele consegue já visualizar o jogo e você percebe que agora existe sim uma igualdade entre todos eles. Bacana? Quando eu falo em diferença, né, nesse ponto de diferença e falo sobre as diferenças de autoridade e de responsabilidade, eu estou falando sobre o que sobre a liberação, né, de acesso a ter essa autoridade, essa responsabilidade superior, tá? Então vamos lá. Ao mesmo tempo que a distribuição de renda deve ser de tal modo que beneficie a todos, como dito aqui nessa parte da distribuição de renda e riqueza, as posições de autoridade e responsabilidade, ela também deve ser acessível a todos. Então, se eu me esforçar, eu posso chegar a ter uma maior autoridade e uma maior responsabilidade dentro daquele meio que eu vivo, tá? Eu posso, se eu desejo isso, eu me esforço para ter isso, certo? E essa liberdade é para existir, essa liberdade de se chegar a uma autoridade, a uma responsabilidade maior. Então essa é a questão, esses são os 2 princípios da justiça de equidade, tá certo? Então aqui eu já finalizo a nossa aula, tá? Tratei sobre essa questão da justiça distributiva, pautando na filosofia também do utilitarismo, igualitarismo e justiça como a equidade, certo? Vou passar um artigo científico para que vocês consigam assimilar ainda mais esse assunto. Tá bom, pessoal? Valeu, pessoal, bacana e até mais.